Olá, bem-vindos à TV Impacto. Oswaldo de Andrade de novo aqui com você, meu amigo internauta, minha amiga internauta. Que bom estar de novo aqui e principalmente com esse quadro que eu gosto de fazer, que é apresentar aqui em diferentes áreas, né, das atividades, sempre uma personalidade aqui, como hoje, por exemplo, eu vou ter o prazer de conhecer um pouquinho e fazer você também conhecer um pouco da trajetória desse meu grande amigo aqui, e já está me dando a honra de, em nosso estúdio, está aceitando o convite para a gente bater esse papo aqui, Manuel Chaves. Manuel Chaves, quando se fala Manuel Chaves, uma família realmente um nome tradicional, e que eu tenho aqui a máxima satisfação, Manuel, de recebê-lo, e para a gente ficar muito à vontade, falar um pouco da sua trajetória, porque eu lhe conheci primeiro na área empresarial, né, lá atrás, e depois você deu uma guinada também vitoriosa na questão do direito da área advocatícia. Né? Então vamos bater um papo sobre essas situações aí, para contar um pouco aí para quem não conhece, um pouco dessa história de vitória. Bem-vindo à TV Impacto. Obrigado, meu irmão Oswaldo. Você é uma referência, né, no jornalismo aqui, com muita competência, como sempre, aqui no Jornal Impacto, que é, sem dúvida, uma referência da comunicação aqui em Santarém. E a gente acompanha várias entrevistas suas já, mesmo lá em Paropebas, onde ficamos, e dizer que a satisfação é grande de te rever. A gente se conhece realmente há mais de 30 anos. Acho que muito mais. 30 anos, 40 anos, né? Eu cheguei em Santarém em 1976, vindo de São Paulo, onde eu havia morado durante 10 anos. Sou cearense, né? Cheguei em São Paulo com 18 anos. Foi tudo. Eu trabalhei muito em vários segmentos lá. E o meu último emprego em São Paulo foi na Bolsa de Valores de São Paulo, onde fui operador por 6 anos. E vim para cá em 76 com uma expectativa que se trazia muito na Bolsa, se discutia muito, que a região Pará estava dando terra. E lá era, poxa, estão dando terra no Pará, são centenas, são muitos hectares, e o pessoal valorizava muito, pô, mas estou dando terra de quilômetros e quilômetros de terra. Eu digo, bom, já que a minha família está lá, e papai e mamãe já se encontravam aqui, eu disse, eu vou lá ver eu pegar a terra. E a verdade é que eu nunca realmente me habilitei nessa área. Eu terminei vindo para estruturar um atacado, Casa Chaves, né? E trabalhamos durante muito tempo, foi a base que a gente começou. Praticamente eu fui um atacadista dos Engenhos Alimentícios que inaugurou essa busca de buscar mercadoria em São Paulo, com caminhões, carretas e tudo lá. A gente terminou sendo um empresário do setor de engenhos alimentícios bastante proeminente, e a família toda, muitos irmãos, nós somos de 11 irmãos, né? 6 homens e 5 mulheres. E graças a Deus a gente conseguiu se sobressair na área empresarial. Fomos para supermercado, atuamos depois no supermercado, o supermercado Candilha, foi nossa inauguração. Supermercado Que Bom, que ficou mais com meu irmão Sabá, meu irmão José Maria, minhas irmãs, o Bosco também. O Bosco é cantor, compositor, como você bem sabe. Perfeito. Uma figura fantástica, o Bosco. E nós então, nesse segmento empresarial, chegou um momento que nos convidaram, aí eu terminei para a Associação Comercial em 85, como diretor tesoureiro, depois fui presidente da Associação Comercial de Santarém, com muita honra, foram quase 3 mandatos completos. E a gente procurou lutar pela classe empresarial, mas no fundamento pela comunidade de Santarém, pelas dificuldades que foram surgindo. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com os problemas sociais. Me preocupa a vida das pessoas, como elas vivem, o que se pode melhorar a situação de vida das pessoas. Dentro da classe empresarial sempre enfrenta dificuldade
O empresário é o cara que tem que investir, tem que suportar o risco de tudo. E enfrentar uma carga tributária bem pesada, né? Isso, inclusive, me sensibilizou depois para atuar nessa área. E eu sei que é difícil hoje, e sempre vai ser, que há uma disputa entre o trabalhador, o empregado. Essa disputa eu defendo os dois lados. Os dois têm direito, porque isso é garantido na Constituição, no Código Civil, nas leis trabalhistas. Há direito, deveres e obrigações. Eu não vejo motivo para não defender os dois lados, mas dentro da comunidade eu entendo o seguinte: você não pode ser apenas uma pessoa estática, você tem que ser um ente participador. Então eu vejo problemas, eu digo, o que nós podemos fazer? Vejo que a classe empresarial e a associação comercial tem um papel fundamental dentro da comunidade. Ela se preocupa não apenas com o seu segmento empresarial, né, com a sua corporação empresarial. A associação comercial, já antes de mim ser presidente, já tinha essa preocupação. As grandes lutas, as grandes conquistas da região foram sempre comandadas por presidentes da associação comercial. Manuel de Jesus Moraes, é difícil lembrar de todos, mas quando você vai ali na galeria de ex-presidentes, você vê, e você vai ver Elcio Amaral, tivemos pessoas fantásticas, Joaquim Pereira, pessoas que tiveram uma importância fundamental no que é a classe empresarial e o que é Santarém hoje. Então a luta desses homens guerreiros que a gente viu também me movimentou, ainda como tesoureiro. Depois eu posso lutar por isso, porque eu sempre me envolvi em movimentos sociais, de lutas por categorias, mas eu me preocupo o que nós, enquanto empresário, podemos fazer para melhorar a vida das pessoas, porque eu entendo que lutar por energia, lutar por melhores estradas, lutar por saúde, lutar por educação, é você ter uma qualidade de vida melhor para as pessoas e você poder fazer com que a produção, a geração de emprego, ela se cristaliza no benefício que você leva para a comunidade. Então, qualquer coisa que, às vezes você está defendendo um interesse, digamos, de uma categoria, de uma corporação, mas ela afeta o interesse da comunidade. Então, como nós podemos conciliar interesse para não prejudicar a comunidade? Porque nem sempre o interesse de uma corporação é o interesse da comunidade. Sim. Então, essa luta, eu tentei conciliar os dois, seguindo a história vitoriosa dos antecessores. E a gente teve um relativo sucesso nessa luta, ficamos por 3 mandatos, fizemos a nossa história, está gravada lá. Entendo que há sempre espaço para isso, embora não tenha a menor pretensão de voltar, acho que já dei a minha contribuição, mas não vou me eximir se for procurado para ajudar em alguma coisa, vou estar sempre à disposição. Tá certo. Agora, o Manuel Chaves, como ele falou no início, é cearense, chegou aqui em Santarém em 1976, né? E aqui ele realmente foi, digamos assim, eu não vou dizer pioneiro, mas um dos primeiros nessa área de questão de trazer mercadoria em São Paulo direto. Depois teve supermercado. A gente incentivou mais essa situação. Abriu talvez assim o olho de muita gente: olha, isso aqui é bom, vamos também investir, né? Agora, dentro dessa área comercial, você se sentiu uma pessoa realizada? Foi dentro daquilo que você estabeleceu, uma meta de sucesso? Olha só, Oswaldo, eu sou uma pessoa que não sou muito apegado às coisas materiais. Sinceridade, eu não sou ambicioso para ter patrimônios, acumular patrimônio, terras, sabe? Que eu vim pensando aqui em comprar terra, não comprar, receber 1.000 hectares, como ele pegava 1.000 por 3.000 de fundos, né, ao longo da BR-163, e eu não me acho, eu não quero ter essa preocupação. Então, quando a gente lutamos muito, quando a gente constituiu patrimônio, a gente é uma família grande, tive um apoio muito grande de todos os meus irmãos. E havia também um entrosamento da própria família trabalhando nos empreendimentos, todo mundo, a gente trouxe
Na época eu trouxe todos meus irmãos para trabalhar conosco, né, comigo. Eles todos têm aquela tina comercial, digamos assim. Do nordestino, né? Próprio do nordestino, principalmente. O papai era um comerciante também, mamãe é uma guerreira também, sempre comerciante. Ela era a nossa, era quem a gente se referia sempre, né? A gente seguia, a mamãe dizia praticamente: você siga por aqui. É aqui que é o caminho. Ela sempre diz: olha, nunca deixe de trabalhar com alimentos. Então a gente escolheu o segmento de supermercado, de atacado, porque a gente já vinha trabalhando nisso. Então eu vejo que há muito, eu fiquei esses 15 anos aqui, fora de Santarém, estive em Paraupebas por 10 anos, 15 anos, basicamente 10 mais 5. A gente fez algumas coisas lá em Paraupebas, estruturei uma entidade lá chamada Associação dos Moradores do Município, primeiro dos nascidos e criados em Paraupebas, depois mudamos para os moradores do município de Paraupebas, a MOMPA, com M, a MOMPA, era N, eu mudei para M, para defender o interesse daqueles que nasceram na cidade, que se criaram na cidade e às vezes os pais perderam seus empregos ou fecharam suas empresas e foram embora, e os filhos seguem. Então a ideia era trazer isso. A gente trabalhei na Associação Comercial de lá também, assessor jurídico, a CIP de lá, fui secretário adjunto na Secretaria da Fazenda de lá, de 2013 até 2016, e voltamos para cá agora, nesse ano, 2025, com a intenção de ficar e ver o que a gente pode fazer. Chegamos nessa parte agora que a gente vai separar. Foi como eu falei no início dessa nossa entrevista aqui, que depois você deu uma guinada já para um outro segmento que foi se formar na área de direito, né? E agora você está atuando isso já há algum tempo, né? Tempo, como é que está hoje o sentimento e as ações do advogado Manuel Chaves? Pois bem, a gente se formou na primeira turma de direito, que era o ISIS, né, que depois virou FIT. Foi da primeira turma, junto com Aquino, com o nosso saudoso amigo Cebolinha, que a gente chamava, que é o Vignotti, Roberto Vignotti, e outros dois amigos que foram, o Sérgio B, Sérgio Santana, né? E a gente foi atuar na área, nos formamos, começamos a trabalhar. Trabalhei com César Queiroz, que era nosso amigo que vinha muito, você conhecia o César Queiroz? Sim. Trabalhei com ele 2 anos no escritório dele como estagiário, digamos assim. Em 98, basicamente, a gente começou a trabalhar na advocacia. Atuo em todas as áreas do direito, embora tenha mais na área tributária, onde eu fiz a pós-graduação, a área trabalhista, na área de crime eu só atuo na área de crimes contra a honra, crimes de trânsito, crimes contra a tributária, não atuo em crimes contra a vida, não gosto de atuar muito em direito de família, nem em inventário, porque trata-se de interesses muito delicados e normalmente se eu participar nessa área é para conciliar. Eu sempre digo como advogado, eu não vi ao mundo para separar, eu vi ao mundo para unir. Então, eu não gostaria de fazer nada que fosse para separar ou criar litígio. Eu procuro lutar. Se eu pegar hoje o meu currículo, ele está lá, que é mais mediação, conciliação, é o que eu tento ser, um conciliador, digamos assim. Embora não dispense o enfrentamento de situações. A polêmica, se surgir, eu vou enfrentar. Então, como advogado, a gente trabalhou nessas áreas todas da área tributária, aqui até mais, porque aqui por causa da Justiça Federal, a gente terminou atuando muito na área tributária. Também indenizações, na área trabalhista ou não, a gente trabalha muito nessa área. E a gente voltou com esse propósito de, na medida do possível, por enquanto só em home office, né, a gente está trabalhando, mas eu pretendo, eu estou à disposição, digamos, eu estou aqui para servir, para ser útil. Certo. Onde eu possa ser útil, eu irei. Isso que eu conversei, Oswaldo, te dar a notícia, aproveitar a oportunidade, eu ia conversar contigo, mas vou aproveitar ao ar e dizer que nós,
conversando com o Almeida, além da sugestão dessa entrevista para falar com você, a gente sugeriu com ele para fazer um programa de entrevista na qual eu vou ser o entrevistador. E o Almeida pediu para nós pensarmos no nome, nós criamos o nome Vozes do Oeste. Qual é o objetivo? Dar voz ao povo, às pessoas, dar voz às autoridades, às personalidades, quem pode contribuir em tese, qual seria a mesma, um programa parecido com o teu, mas dentro de um canal, para ver se depois a gente amplia. Mas o objetivo é a gente fazer essa troca, trazer pessoas de todos os níveis, 2 ou 3 vezes, se fosse todo dia, o objetivo era diário, mas era trazer esse Vozes do Oeste, uma tentativa da gente trazer as pessoas de todos os níveis, para a gente aqui lá mesclar e amanhã conseguir unir mais a nossa região. Não me conformo em que Santarém continue sendo apenas uma cidade do interior do estado do Pará. Não me conformo que Santarém, com 400 anos quase de vida, mesmo tempo de Manaus e de Belém, não seja uma metrópole, não seja uma cidade nesse nível. Estamos completando agora 364 anos. Agora quer dizer, quase 400 anos, você vai ver a mesma, está na mesma de idade, digamos assim, de Belém e Manaus, e a gente continua sendo uma cidade do interior. Então, eu acho que nós devemos unir não apenas Santarém, mas toda a região para se lutar. Eu sei que existe interesse em outros municípios, essa disputa de quem... Santarém é a porta de entrada da região oeste paraense. Até pela sua localização geográfica. É a cidade polo, né? A cidade polo, que aqui é a possibilidade, que é a porta, assim como Belém é a porta de entrada para a Amazônia, para o estado, para todo... Marabá é a porta de entrada da região sul-sudeste. Então, a gente tem lutado por pautas de interesse, às vezes, corporativo, e nós precisamos lutar por interesse da comunidade. O que a gente pode fazer? Então, a gente tem muitas autoridades que podem contribuir. Então, a gente vai tentar... O objetivo do programa seria este. Eu queria mexer com o ego, digamos assim, das pessoas. Eu quero com que elas pensem... Vocês vão querer ser apenas uma cidade do interior ou vamos ficar grande? Vamos ser igual Belém, Manaus, por que não? Tá certo aí. Eu recebi um sinal aí, né? Nossa editora ali. Tá? Claro que a sua história realmente, além de ser uma história bonita, né? Ela é longa, porque são diversas atividades. Se a gente fosse buscar tudo lá, tempo da infância, São Paulo, parte da faculdade, torcedor do Corinthians e tudo. A gente já passava tem muita coisa, com certeza. É importante a gente mostrar, inclusive para quem sentia saudade aí, está de volta, depois de 15 anos trabalhando lá em Parauapebas. Está aqui o Manel Chaves, que nos deu essa oportunidade de estar aqui no nosso estúdio e conversar um pouco aí sobre essa sua trajetória e confirmando que ele já está agora em Santarém e à disposição. À disposição, para a luta. É isso. Estou sempre pronto. Meu amigo, obrigado aí. Prazer revê-lo. Seja bem-vindo mais uma vez a Santarém, né? Estamos juntos e misturados para lutar e vencer. Exatamente. É isso aí, minha gente. Vocês sabem que nós fazemos TV pensando em vocês.